Pessoal, vocês estão me ouvindo? Por favor, dá um ok aí no chat, quem estiver me ouvindo certinho. Então, esse vai ser meu primeiro workshop com vocês, né? A André entrou de licença maternidade, então ela tá com o neném, e aí eu tô aqui responsável, né, pelo programa. Então, qualquer coisa que vocês precisarem sobre o programa, né, pode estar conversando comigo, tá? Eu tô aqui para auxiliar vocês nesse processo, tá? Então, para a gente ter a confirmação da presença, né, ter um controle de chamada, eu peço para que vocês tirem um print da tela e me enviem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Para a gente ter aí um controle de chamada mesmo. Aí, sobre o joinha também é importante vocês deixarem, tá? Para eu ter aqui outro controle também, para ficar mais seguro. É importante, pessoal, vocês me mandarem esse print para eu estar tirando a declaração de participação de vocês, tá? Aí depois, quando voltar às nossas atividades presenciais normalmente, a gente vai estar emitindo certificados, ok? Esse certificado, pessoal, vocês vão poder estar colocando no currículo também, tá? Lembrando, né, que o print é para quem está assistindo aí nossa transmissão em tempo real, ok? Então, vamos começar, né, a falar aí, ter um bate-papo mesmo sobre como deixar o currículo atraente, né? Surgem muitas dúvidas nos atendimentos, né, e eu vi necessidade de trazer esse tema aqui para vocês. Então, o que significa um currículo, né? O currículo significa carreira de vida, né? Então, nada mais é do que a nossa vida ali, né? A nossa formação, nossa qualificação, né? E aí, por esse motivo, eu vi necessidade de trazer uma informação a mais para vocês sobre a história do currículo, né? Quando que ele se tornou tão importante, né? Sempre foi assim importante. Quem teve essa ideia, né, de fazer um currículo, quando começou, né? E aí, por isso, eu trouxe essa informação para vocês sobre a história. Então, o currículo não é algo novo, né? Desde lá do Antigo Egito, já existiam alguns resquícios, né, de currículos. Naquele tempo, os artistas, né, os estudiosos, eles costumavam gravar os seus feitos em pedras, né, para eles terem ali arquivado, né, as atividades que eles realizavam. Então, o primeiro currículo feito, né, criado, foi pelo Leonardo da Vinci, tá? Lá no ano de 1482. Então, pensa, faz bastante tempo, né? E naquele tempo, o currículo era utilizado como uma carta de apresentação. Então, ele era muito utilizado como um perfil do Face, né? Igual a gente coloca no Face nosso nome completo, né? Onde a gente mora, qual cidade, muitas vezes tem o telefone, né? Os nossos contatos. Naquela época eles utilizavam colocar idade, peso, né? Altura. Então era assim parecido com uns dados pessoais básicos, né? E aí surgem os primeiros currículos, começam a aparecer, né, os primeiros currículos. E em 1930, os currículos eram apenas formalidades ainda. Então, eles criavam esses currículos na hora do almoço, né, na empresa. Era algo assim, não era uma necessidade, então era mais algo formal, né? Eles faziam em pedaços de papéis, manuscritos, então, assim, não era o que é hoje ainda, né? Que a gente sabe que hoje o currículo é um documento, né? É um documento pessoal de trabalho, porque a busca pelo um trabalho também é um trabalho, certo? E aí, em 1940,
eles eram parecidos, né, com o perfil do Face, era utilizada altura, peso, e aí a partir de 1950 os currículos deixam de ser essa formalidade e eles passam a ser uma necessidade. Então as pessoas começam a sentir a necessidade de ter um currículo, uma apresentação, né, na hora aí de buscar por um emprego. E em 1960, a partir desse ano, os currículos começam a ser incrementados, né, a parte dos hobbies, os interesses externos, né? E aí surge a era digital, e aí a partir de 1970, as máquinas processadoras, elas começam a deixar o currículo mais vendedor, né? Então aí começa a ser mais digitalizado, né? Nessa época surge um boom de livros sobre essa parte de como construir um currículo, né? Sobre aconselhamento de carreira. Então, começaram a se interessar mesmo pelo currículo, né? Começaram a ver necessidade. E aí, em 1985, checar as referências profissionais e pessoais começa a ser uma realidade, né? Então, aí começa a dar importância, né, na parte de experiência, né, na formação. Em 1986, a Microsoft lança o Word, né, que a gente utiliza até hoje, né? A gente utiliza muito. E eu sempre indico vocês, né, quando vocês entram em contato comigo lá no WhatsApp, eu mando o modelo de currículo e aquele modelo eu peço para que vocês me mandem pelo Word. Por quê? Porque é importante a gente estar atualizando sempre o nosso currículo, né, pessoal? Então, o Word é uma maneira mais fácil, né, da gente estar sempre aí atualizando, né? Às vezes a gente completou outra idade e é importante deixar esse currículo sempre atualizado, tá? Em 1987, surgem os aparelhos de fax, e aí eles começam a ser utilizados nessa parte de divulgação mesmo, né? Então, vocês sabem o que é fax, pessoal? Me fala aí se vocês sabem, porque na minha época eu cheguei a pegar o fax, meus pais tinham, então acho que tem bastante gente que não sabe o que é, não viu ainda. O que vocês acham? Vocês já viram? Não? O fax, pessoal, ele é tipo uma impressora, na verdade, né? Mas a função dele é enviar documentos. Então, por exemplo, eu tenho um fax aqui na minha casa e a Andrea tem um lá na casa dela. E aí eu posso enviar um documento para ela, né, de maneira mais fácil. É só ela autorizar que aí o documento já sai no fax dela e já é imprimido, né? Então, era uma maneira mais fácil de estar aí divulgando esses currículos, né? E aí a internet finalmente vem ao público, né, em 1994. E em 1995 surge o e-mail, que a gente utiliza até hoje, né? Mas aí naquela época foi uma novidade muito grande. Eles começaram, né, a divulgar os currículos através de e-mail, então era uma forma mais fácil e mais legal do que lá atrás quando era no fax, né? Era muito mais fácil você criar um e-mail pessoal e mandar, né? E aí a pessoa vê na hora que ela puder, né? E aí, em 2000, é o boom do .com, né? Então, a internet começa a se desenvolver muito rapidamente, né? A gente sabe que o ano 2000 é marcado por essa tecnologia, né? A gente está numa geração da tecnologia, onde tudo é muito tecnológico, digital. E aí, a partir de 2002, começam a surgir os currículos interativos, né? Como o LinkedIn, por exemplo. Vocês já ouviram falar do LinkedIn? Me responde aí. Já sabem o que é o LinkedIn? Vocês têm? Sim, né? Bom, para quem não sabe, o LinkedIn é uma plataforma, né, uma rede social mais profissional, onde você consegue entrar em contato com as empresas, né? É um currículo interativo mesmo, né? É uma rede social destinada ao mercado de trabalho. E aí, em 2006, surgem os vídeos currículos. Vocês já viram algum vídeo currículo? Já tiveram que fazer algum?
Não, né? Bom, os vídeos currículos, eles não são tão utilizados, né, atualmente, mas existem. Existem empresas que pedem um vídeo currículo para ir conhecer o comportamento, né, da pessoa, uma maneira mais fácil aí de estar conhecendo a pessoa em vez do currículo no papel, né? Mas o vídeo currículo é você se apresentar o seu currículo de forma mais interativa, né? Num vídeo. E aí, em 2007, né, o YouTube começa a ter um sucesso, e aí esses vídeos passam a ser mais divulgados, né? No YouTube, pessoal, se vocês forem procurar lá, vídeo currículo, tem muita informação sobre. Tem vídeos ensinando a fazer um vídeo currículo, inclusive. Uhum. E aí, a partir de 2008, os currículos começam a ser divulgados nas mídias sociais também, né? O LinkedIn domina o mercado de trabalho, então por isso que hoje é uma rede social muito conhecida, né? E é mais prático também. Lá a gente consegue divulgar vagas também, então consegue ter esse contato com a empresa mais facilmente. Então, quem não tiver, eu já indico aí a estar buscando, tá? A conhecer. E aí, por que, pessoal, essa importância com as mídias sociais? A empresa hoje, ela tem interesse em conhecer o seu possível empregado, né? Antes mesmo de fazer entrevista. Então, quanto mais contato eles tiverem com os candidatos, mais fácil fica, né, para aí você ser selecionado, né, em um processo seletivo. E aí, hoje, pessoal, são incluídos nos currículos, né, nossos dados pessoais e mais outras informações que eu vou falar para vocês a respeito aqui nessa live ainda, tá? Hoje já é necessário a gente se preocupar mais com o visual do currículo. Então, pessoal, eu indico sempre que vocês façam um currículo digital, tá? Hoje não existe mais currículo manuscrito e, infelizmente, eu vejo muitas pessoas, né, aqui no atendimento mesmo presencial, me enviando currículos manuscritos, né? E isso não é legal, tá? Hoje, como eu falei para vocês, a gente está numa geração digital. Então, buscar o conhecimento, né? Um conhecimento a mais sobre informática, né? Para a gente estar justamente aí sabendo atualizar um currículo, né? É muito importante, tá? Caso aconteça de alguém não ter essa informação, né? E precisar atualizar o currículo, não ter meios para atualizar, né? Eu também estou aqui disponível, tá? Só me enviar perguntas depois que eu posso estar respondendo vocês, tá? No privado também. E aí, pessoal, hoje a palavra currículo, né, se refere ao nosso conjunto de experiências. Então, assim, envolve experiências laborais, que são profissionais, experiências educacionais de formação, né? Eu, por exemplo, formação em psicologia ou formação em ensino médio, né? Essas são as nossas experiências educacionais. E as nossas experiências vivenciais também, né? Que é muito importante. Isso, Diane, né? O fax era muito utilizado antigamente. E aí, pessoal, hoje o currículo já é, né, um documento essencial aí na busca de um trabalho, né? Como eu falei para vocês, é um documento mesmo. Não pode de jeito nenhum esquecer de levar um currículo na entrevista, tá? O currículo também, as pessoas avaliam, né, a forma como você preenche o seu currículo. E avaliam também se o currículo está rasurado, né? Se o currículo está rasgado ou tem algum erro, né, de português, por exemplo. Então, aí, pessoal, é muito importante ficar atento, tá, a esses detalhes, porque a empresa que vai estar te avaliando, ela vai avaliar todos esses detalhes, tá? Então, aí, fiquem atentos em estar atualizando sempre o currículo. Esse é um detalhe muito importante, tá? Eu vejo muitos currículos que estão desatualizados, seja na idade ou endereço, né? E aí é importante sempre estar atualizando, ok? E aí, pessoal, a estrutura de um currículo atraente. Então, qual que é a estrutura de um currículo atraente?
Vocês receberam aquele modelo? Vocês já perguntaram para a gente aqui do programa, né, no WhatsApp, qual que é o nosso modelo? Já se interessaram em saber? Já conversaram comigo? Já mandei um modelo de currículo para vocês? Porque assim, pessoal, aqui a gente tem nosso modelo e é justamente esse modelo que eu vou explicar para vocês, né? É um modelo mais atraente que a empresa olha e ela já consegue ter uma informação mais clara, né? Sobre a gente mesmo. E aí, em primeiro lugar, a gente sempre coloca os nossos dados pessoais, né? Os dados pessoais, a gente pode dizer que é o básico de um currículo, precisa ter, tá? Foto também é muito importante. Muitas pessoas também me perguntam sobre a foto, se é realmente necessário colocar foto. E assim, pessoal, a foto hoje é muito interessante colocar, tá? Porque a empresa, ela, como eu falei para vocês, quanto mais contato ela tiver, mais interessada ela fica, né? Então, aí colocar uma foto, cuidado, né, com o visual da foto, né? Uma foto um pouco mais formal, né? Adequada, né? Colocar ali no seu currículo, tá bom? E aí a foto sempre fica no canto direito do currículo, né? Menorzinha, só para a empresa ter uma noção mesmo de quem somos nós, né? De quem é aquela pessoa ali que está descrita no currículo. E aí a gente coloca o nosso nome completo, endereço, contatos, né? Contato de celular, nossa idade, né? Então, esse é o básico dos dados pessoais. Eu já vi algumas pessoas colocarem, né, os documentos. E assim, gente, tem que tomar muito cuidado, tá? Com essa parte dos documentos. Por quê? Hoje, como a gente envia muito currículo, né? Normalmente a gente sai de porta a porta enviando currículo. É muito perigoso, tá? A gente nunca sabe se tem alguém mal intencionado, né? Então, assim, tomar cuidado em não colocar número de RG, número de CPF, né? Os nossos números de documentos pessoais não são utilizáveis, né, no currículo. E aí, em segundo lugar, é importante colocar também os nossos objetivos profissionais. Larissa, o ideal seria, né, que o contato seja seu, né? Até porque o candidato que está buscando a vaga é você, né? Então a empresa precisa estar entrando em contato com você e você, né, se mostrando ativa e presente, né, disponível para a empresa. Mas sim, pode deixar algum contato, né, para recado mesmo, ou se caso a empresa não consiga entrar em contato com você, mas eu já chamo atenção para sempre estar aí disponível, tá? Nessa parte de estar sempre atento mesmo, né? Porque a empresa, quando você deixa um currículo com a empresa, você espera uma ligação, né? Então, aí sempre esteja atento no seu telefone celular, tá? Caso a empresa entre em contato com você. E aí, então, em segundo lugar, a gente coloca o nosso objetivo profissional, né? Então, assim, qual que é o seu objetivo em se ingressar agora no mercado de trabalho? É seu primeiro emprego? Caso seja o seu primeiro emprego, é importante você ressaltar isso, né? Buscando meu primeiro emprego, né? Porque você quer se inserir no mercado de trabalho? É para ter autonomia financeira? Você está buscando experiência, né? Importante aí, então, deixar claro. Ou se você está buscando uma recolocação mesmo, né? Então, no caso de recolocação no mercado de trabalho, também deixar claro, buscando uma recolocação no mercado de trabalho, a fim de enfrentar novos desafios que incrementem na sua carreira, né? Então, aí, pessoal, essa é uma parte também que é essencial no nosso currículo, tá? E aí, em terceiro lugar, é interessante, né? A gente colocar a nossa formação, porque hoje muitas empresas, elas selecionam, né, com base na formação, né? Hoje o mercado de trabalho está bem... eles exigem bastante essa parte, por exemplo, do ensino médio, que esteja cursando, né? Então, por isso que é muito importante. Aí, caso você esteja cursando o ensino médio, colocar lá, né, um exemplo.
primeiro ano do ensino médio, colégio tal, colocar o nome do colégio completo, a cidade, né, do colégio, se é Maringá, colocar Maringá, Paraná, né? Ou caso você esteja com o seu ensino médio completo, colocar lá, já deixa claro, né? Ensino médio completo, qual ano que você completou, e aí no caso de estar cursando, né, colocar lá que cursando mesmo, coloca entre parênteses, coloca cursando e o turno que você está estudando, porque essa é uma parte muito importante, né? A empresa vai te contratar em um turno, né, específico, então já é um fator aí que ela analisa na hora, né, de pegar os currículos. E aí, pessoal, a parte de experiências profissionais, né? A parte de experiências a gente utiliza, né? A gente utiliza muito colocar aí as nossas experiências que a gente teve registro na carteira, tá? Não que assim não possa colocar as outras experiências, mas para a empresa é relevante a parte do registro, né? Porque daí tem uma comprovação que você trabalhou lá, né, naquela empresa. E muitas empresas hoje, pessoal, elas costumam, né, entrar em contato com outras empresas para saber como que foi, né, o seu desempenho lá. Então, por isso que é importante. Aí, pessoal, como que a gente coloca essas experiências no currículo, né? Colocar o nome da instituição, o nome da empresa, né? A cidade, e aí colocar também o período que você ficou, né? Qual que foi o mês e o ano que você entrou e qual que é o mês e o ano que você saiu. Então, colocar também o cargo, né? Qual que foi sua vaga preenchida lá, o que você era. Por exemplo, aqui eu sou psicóloga do programa, né? Então, esse é o meu cargo. E aí, pessoal, colocar as atividades desenvolvidas também no seu cargo, né? Por exemplo, eu aqui realizo workshops, né? Realizo orientação, encaminhamentos. Então, você aí, com base na sua experiência, né, vai colocar aí no seu currículo. Por exemplo, auxiliar de produção, auxiliar administrativo. E aí, colocar também as experiências, né? As atividades desenvolvidas dentro dessa função. E aí, pessoal, chega a parte de qualificação, né? A parte de qualificação podemos dizer que é uma das partes mais importantes, né? Talvez a mais importante, que é onde a gente coloca, né, os nossos cursos. O que a gente tem de profissionalizante, o que a gente tem a mais para oferecer para a empresa, né? Por exemplo, vocês que são nossos alunos. É aí que a gente vai colocar os nossos cursos, né? Por exemplo, um pacote Office. Como que a gente coloca? Colocar lá o ano que você está cursando ou o ano que você terminou, né? E aí colocar curso de pacote Office, ou se for um treinamento, né? Um congresso ou nosso workshop também colocar, tá? Que aí fica nessa parte de qualificação. Colocar a instituição, sempre coloco entre parênteses a instituição, aqui, por exemplo, prepara cursos, né? A cidade também. A gente tem a Prepara aqui em Maringá e também temos em Mandaguaçu, né? Então, aí colocar qual que é a cidade, né, da sua instituição de ensino. E aí, pessoal, a carga horária também. Caso for workshop, né, caso for um treinamento, um congresso, sempre importante deixar ressaltado qual que foi a carga horária, tá? 1 hora, 2 horas, né? E a situação, se você está cursando ou se já está completo. E aí, na descrição do conteúdo também, é importante descrever o conteúdo, né, desse curso ou desse congresso, o que você está aprendendo lá. Por exemplo, o pacote Office, a descrição, né, seriam os módulos. Então, por exemplo, Excel, Word, PowerPoint, né? Então, aí são os módulos, né, que vocês estão aprendendo no curso ou que já aprenderam. E aí, por último, pessoal, a gente coloca as competências e habilidades, né? É uma parte muito importante também. Então,
se descrever, né? Me considero esforçada, comprometida com os horários, né? Colocar aí o que você tem de hábil, né? Quais são as suas qualidades, né? Que vão incrementar aí para a empresa, né? Aí, por exemplo, colocar informações adicionais também, né? Muito importante, como CNH, se você tem um veículo próprio, se você tem disponibilidade de horários, né? Então, aí, colocar essas informações também é bem legal, tá, pessoal? Precisa colocar, porque pode ser um diferencial também para a empresa, tá bom? Vocês têm algumas perguntas, pessoal? Tem alguma dúvida sobre esse modelo que eu passei aqui para vocês, sobre alguma parte, qualificação, dados pessoais, objetivos, competências? Então, Diane, quando você já concluiu o ensino médio, é o mesmo modelo, tá? Colocar lá o ano que você concluiu, se já faz muito tempo, né? O ensino médio completo, no caso, colocar aí também o colégio que você estudou, né? Coloca aí o nome do colégio mesmo que foi em outro estado, e aí coloca a cidade e o estado. Por exemplo, aqui, Maringá, Paraná. Então, aí, sempre importante colocar, tá? Ellen, a última parte, deixa eu só ver aqui para você, tá? A última parte é a parte de competências e habilidades. Então, por exemplo, você vai se descrever lá, né? O que você tem de mais importante, que você acha que são coisas vivenciais de você. Por exemplo, eu me considero esforçada, tenho disponibilidade de horários, me considero aí uma pessoa proativa, né? Em busca de sempre aprender cada vez mais. Então, é importante você ressaltar essa parte, né? E aí, como eu falei, as informações adicionais também, né? Colocar aí carteira de habilitação, se você tem veículo próprio, se você tem disponibilidade de horário integral, né? Integral, no caso, nos 2 turnos, né? Qual o turno qual turno que você deseja, né, ingressar no mercado de trabalho. Se você estuda de manhã, então você tem disponibilidade tarde e noite, né? Se você estuda à noite, tem disponibilidade manhã e tarde. Tem mais alguma dúvida? E aí, pessoal, é muito importante, tá? Colocar essa parte do workshop também no nosso currículo, né? Na parte de qualificação. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Como colocar. Então, a gente vai colocar na etapa de qualificações, tá bom? Então, por exemplo, em 2020, né, o ano que houve workshop, no nosso caso 2020, workshop, como deixar seu currículo atraente, e aí coloca prepara cursos, né, em Maringá, Paraná. E aí coloca lá, concluído, carga horária, tal horas, tá bom? Isso, Diane. Colocar o ano, né? Se você está cursando, então 2020, colocar lá. 2020,
curso de rotinas administrativas, prepara curso, Mandaguaçu, Paraná, né? E aí, colocar lá entre parênteses, cursando. E aí, a descrição do conteúdo seriam os módulos do curso. Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou alguma coisa em aberto? Pode perguntar, tá, pessoal? Não precisa ter vergonha. Luzia, essa é uma questão, né, que muitos me perguntam. Hoje, como eu falei, é mais relevante para a empresa colocar as nossas experiências com registro, tá? Não que as nossas experiências que não tiveram registro não foram, né, não foram importantes. Claro que sim, você tem um conhecimento a mais que você pode estar falando na hora da entrevista, né? Mas para a empresa é relevante que coloque, né, as experiências com registro, porque é formal, né? Uma experiência com um registro formal. Vanessa, quem tem filho, é bom colocar também? Não é interessante no currículo já colocar essa informação, tá? Caso você tenha interesse em estar deixando uma observação para a empresa, entregar seu currículo e aí dizer, né, tenho filhos pequenos, você pode estar fazendo isso dessa forma, tá? Mas assim, no currículo não é interessante a gente colocar se a gente tem filho ou não. Já vi também colocar nome de mãe. Pessoal, quem está procurando a vaga, né, é o candidato. Então, por favor, coloquem o telefone, né, e contatos de vocês, né? Colocar o e-mail também lá nos dados pessoais, o e-mail do candidato, tá? Então, pessoal, já falei para vocês, né? Então, aí, ressaltando, né, que o currículo hoje precisa ser digital, tá? Não se usa mais currículos manuscritos. É lá atrás na história, né? Colocar números de documentos e filiação, né? Como a Vanessa me perguntou, também não é legal colocar no currículo, tá? Não é necessário na hora de montar um currículo atraente, né? E os erros de português. O que faz o nosso currículo ser atraente é a estrutura do currículo, o visual do nosso currículo. Então, por exemplo, se tiver rasuras, né, como eu falei lá no início, se tiver alguma rasura, ou se o currículo estiver sujo, se o currículo estiver amassado, a empresa já vai te avaliar por aí, tá? É importante, então, pessoal, levar sempre o currículo certinho. Eu costumo sempre levar, né, numa pastinha, para que já fique aí sem perigo de amassar, de sujar, né? A empresa avalia a gente aí, se a gente é dedicado, né, com os nossos documentos. Também, né, prestar muita atenção na hora dos erros de português, como eu já também deixei claro. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Ficou claro para vocês? Caso alguém tenha interesse, né, em receber aí o meu modelo de currículo aqui do programa, pode estar me chamando no WhatsApp também, tá? Que a gente tá enviando para vocês atualizarem, tá bom?
Diane, quando temos muitas experiências, mas não tem registro, o que fazer? É a mesma pergunta, né, da Luzia. Então, seria dessa mesma forma, tá? O que é relevante a gente colocar no nosso currículo são as nossas experiências com registro, porque caso a empresa tenha interesse em estar ligando para outra empresa, saber como que foi, né, com você lá, é importante que esteja registrado, tá? Aí, pessoal, surgem dúvidas também, como, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma. O que eu faço no campo da experiência profissional? Não coloca, tá, pessoal? Se você não tem experiência, não tem porquê, né, colocar no currículo o campo das experiências profissionais. Né? Lá nos seus objetivos, os seus objetivos, você já vai deixar claro, né, que você está em busca do seu primeiro emprego e o porquê que você está buscando. Mais alguma pergunta? Bom, então, pessoal, não esqueçam de estar me enviando o print da tela, né? Para as pessoas que estão aqui assistindo nossa transmissão em tempo real. Não esqueçam de enviar o print, tá? Lá no grupo do WhatsApp, porque é esse o meio que eu tenho de avaliação de chamada, né? Então, eu vou contabilizar, emitir as declarações de participação para quem esteve presente na nossa live, tá bom? Caso alguém não tenha o número do programa, né, eu já vou deixar aqui para vocês, já anotem aí. O número do programa é 9823 5903. E aí, pessoal, então eu preparei uma minissérie para vocês, né, sobre como se comportar aí na busca de um trabalho, né? E aí realizei esse workshop hoje, né, sobre como deixar o seu currículo atraente. E o nosso próximo workshop vai ser, então, com o tema de como se comportar na entrevista, tá? Gi, o número do WhatsApp, né, do programa é 9823 5903. Então tá tudo certinho, pessoal? Vocês já entenderam como montar aí um currículo atraente? Tem alguma dúvida mais? Diane, isso. É interessante a gente colocar todas as nossas experiências com o registro. Na verdade, as 3 últimas experiências, tá? Então, por exemplo, você está buscando, né, outro emprego em outra área. Você não quer mais trabalhar nessa área que você tem experiência. Então, o que você precisa fazer? Coloca, sim, a sua experiência, tá? Mas lá em cima, no campo de objetivos, eu indico você a estar colocando, buscando recolocação no mercado de trabalho, né? Em busca de uma nova experiência em outra área de atuação, né? E aí, lá no campo de objetivos, né? Aí você pode estar adicionando essa informação, tá? Que você está procurando outra experiência, né? Outras experiências em outras áreas de atuação, tá?
Tá tudo certinho, pessoal? Tá tudo muito claro? Sim. Então, para o nosso próximo workshop, fica aí o tema sobre como se comportar em uma entrevista, né? Convido vocês a estar participando também. Provavelmente vai ser nesse mesmo horário, eu vou confirmar a data certinha para vocês, tá? E assim que eu tiver as informações certinhas, eu vou estar divulgando no grupo, tá bom? Então, a carga horária que você deve colocar no currículo sobre este workshop seria de 1 hora, né? É o tempo que a gente tá aí transmitindo a live, tá bom? Mas tem outros workshops também. Quando era presencial, pessoal, eram 2 horas, tá? Porque aí tem interação com vocês, né? Presencial é outra coisa. A gente gostaria muito, né, de estar fazendo aí presencial, mas infelizmente nesse momento que a gente tá, a gente ainda não consegue, né? Aí, nos outros workshops, caso a carga horária seja maior, eles vão deixar isso claro, né? Qual é a carga horária no certificado, e aí vocês podem estar colocando no currículo de acordo com o que está ali no certificado, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai estar emitindo essa declaração de participação, que é muito importante para estar colocando no currículo, tá? E aí, assim que elas estiverem prontas, eu vou mandar para vocês, tá? Para depois a gente estar aí emitindo os certificados. Podemos encerrar então, pessoal? Tem mais outra dúvida? Vocês gostaram do tema que a gente vai falar no próximo mês? Sim, então eu aguardo vocês, tá? Aguardo as suas inscrições para o próximo workshop. Mas aí, assim que eu tiver a data, horários todos certinhos, eu vou estar divulgando para vocês, tá bom? Não esqueçam, então, de estar me mandando esse print, tá? Quem tá aí assistindo em tempo real, tô reforçando aqui, tá? E dá o joinha também, que é outra maneira que eu tenho, né, para estar aí fazendo essa chamada. Bom, então é isso, pessoal. Tenham uma boa semana, tá? Obrigada pela participação de vocês e parabéns pela iniciativa, né? Continuem sempre acompanhando workshops, treinamentos, né? Onde vocês vão poder estar colocando na etapa de qualificações do currículo, porque é muito importante. A empresa vê essa parte como uma iniciativa mesmo do candidato, tá? Certinho? Tchau, pessoal!